Oi, gente, eu tô aqui para mais um vídeo longo, porque é o seguinte, nós vamos falar sobre biologia, e para isso eu vou fazer uma breve introdução à ecologia. Só que assim, de breve não tem nada, ecologia é uma matéria extensa, de que geralmente a gente estuda quase um ano inteiro na escola, então assim, vai ser um pouco demorado, vocês já viram isso, eu acho que clicando nesse vídeo, mas assista porque é muito importante e cai muito, é um dos assuntos de biologia que mais cai no Enem, no Enseja e nesses outros vestibulares e tudo mais. É uma das coisas que mais cai, então assista com muita atenção, assista com calma, assista e vai pausando, para um pouco, assiste 10 minutos, para, vai fazer alguma coisa, depois volta, mas enfim. Vou começar logo, justamente por causa disso, porque já vai ser algo corrido, já vai ser algo com muito tempo. E é aquele esquema de sempre. Compartilho a tela, mostro para vocês. E aí, qualquer dúvida, vocês entram em contato com a gente. Então, bora lá. Vamos falar sobre introdução à ecologia. O que é ecologia, primeiramente dizendo? Se você for pegar a palavra. Gente, entenda uma coisa para começar. Em biologia a gente vai trazer, eu vou trazer muito conceito de palavra para vocês, porque são palavras às vezes complexas, que você entendendo o conceito dela, às vezes fica mais fácil de compreender e de lembrar o que elas significam. Então, quando a gente fala de ecologia, a gente está falando de logia, que quer dizer estudo, e eco, que quer dizer ambiente. Então, quando eu falo de ecologia, tecnicamente, teoricamente dizendo, seria o estudo do ambiente. Porém, entretanto, todavia, não funciona dessa maneira. A ecologia hoje, ela estuda muito mais do que só o ambiente. Então, ela vai ter duas principais áreas de estudo: a ecobiose e a lelobiose. O que seria isso, Gabriel? Ecobiose é a interação de um ser vivo com o ambiente. Então, seria essa parte da ecologia mesmo, de como um ser vivo vai estar interagindo com o ambiente que ele está, as trocas que acontecem entre o ser vivo e o ambiente que ele está inserido ou que ele está transitando ali no momento. A alelobiose, ela já vai ser a interação dos seres vivos com seres vivos. Então não é com o ambiente, é de ser vivo para ser vivo. É a interação entre o ser vivo entre ele mesmo, tá? Aqui eu trouxe os conceitos para você. Então aqui, ó, eco, ambiente, logia, estudo, biose, interação e alelo um do outro. Esse termo alelo a gente vai trabalhar melhor em genética, se der tempo de chegar nesse assunto, que é justamente essa questão genética que é passada de um para o outro. Então é por isso que alelo biose está relacionada de um ser vivo para o outro. Tem essa questão de um do outro. Então vamos lá. Sabendo disso, sabendo o que é ecologia, o que nós vamos estudar, que é essa interação do ser vivo com o ambiente e do ser vivo com o ser vivo, a gente vai começar falando sobre habitat. Então é o seguinte, gente, não é habitat, para começo de conversa, é habitat. E o que seria esse habitat? O habitat é o local onde que a espécie ela pode ser encontrada. Ou seja, o local, o ambiente em que você encontra determinada espécie é o seu habitat. Então, tem o habitat natural de uma determinada espécie e o habitat é onde você encontrou ela. Vamos supor, o seu habitat de você que está me assistindo provavelmente é a sua casa, é onde eu sei que eu posso te encontrar. Observação importante: muitas vezes nos vestibulares, nas provas como Enseja e Enem, eles colocam pegadinhas. E uma delas é colocar que habitat é onde se encontra a população, ou a determinada comunidade, ou determinado núcleo. Gente, é errado, essas afirmações estão erradas. O habitat é onde você encontra determinada espécie, não a população e não a comunidade, a espécie. A gente já vai entrar um pouco mais para baixo da definição de população, de comunidade, de indivíduo, mas por enquanto entendam isso. Habitat é onde você encontra a espécie e ponto, tá? Quando a gente fala de nicho ecológico, a gente vai trazer uma outra função. Existem biólogos que vão dizer que o nicho ecológico, ele nada mais é do que o emprego, o serviço dessa espécie. Então, na teoria, funcionaria assim: a espécie ela mora numa casa, essa casa seria o habitat.
e ela tem um serviço, ela tem uma função, ela faz um trabalho. Esse trabalho seria o nicho ecológico. Porém, entretanto, todavia, há muitos debates na questão de definir o nicho ecológico como trabalho, como serviço de uma espécie. Por quê? Porque existem espécies, existem coisas que vão determinar o nicho ecológico além da função, além do papel que essa espécie está desempenhando. Por exemplo, os sentimentos dessa espécie vai interferir no nicho ecológico dela. Então, o nicho ecológico não está somente relacionado o serviço, à ação de fazer alguma coisa, mas o modo de vida dessa espécie vai interferir, os sentimentos dessa espécie vai interferir, as emoções dessa espécie vai interferir. Nossa, Gabriel, como assim? A gente tem o exemplo, por exemplo, do camaleão. Dependendo do seu sentimento, como é que dizer? Do seu estado que ele esteja, se ele está irritado, se ele está zangado, ou etc., ele muda de cor. E isso interfere no nicho ecológico. Então, o nicho ecológico ele não é somente a função que a espécie trabalha que ela faz no seu habitat. Não é somente aquilo que ela está trabalhando ali no habitat. Ah, eu falei habitat, ó, no habitat. É, o modo de vida que esse ser vivo tem. Então, é um modo de vida único. O nicho ecológico de um ser é ele que vai ter aquilo e ponto. Nisso, a gente entra no princípio de Gauss. O que é o princípio de Gauss, Gabriel? Gauss foi um estudioso que ele fez uma experiência e ele fez e criou o princípio de Gauss, que é até então também conhecido como princípio da exclusão competitiva. O que isso quer dizer? Como eu expliquei para vocês, existe o habitat, que é onde você encontra a espécie, onde a espécie está, e o nicho ecológico, que é a função que ela desempenha. Então, por exemplo, se eu tenho uma determinada espécie vivendo num habitat e uma outra determinada espécie vivendo nesse mesmo habitat, isso pode acontecer? Sim. Em um lugar você vai encontrar diversas espécies. E o nicho ecológico? E a função que essas espécies estão desempenhando no local? É justamente aí que entra o princípio de Gauss. Se essas espécies estão vivendo no mesmo lugar e estão com funções, com serviços diferentes, elas não vão brigar entre elas, porque cada uma vai estar no seu canto, fazendo ali o seu trabalho, não vai ter discussão, não vai ter treta, não vai ter nada. Agora, no momento em que eu coloco duas espécies que estão no mesmo habitat, no mesmo lugar, que elas possuem o mesmo nicho ecológico, a mesma função, vai ter atrito, vai ter briga entre elas. E essa briga é chamada de competição, a competitividade entre as duas espécies, para ver qual delas vai se sobressair. O que que acontece? Então aqui eu defino, ó, dois indivíduos com nichos diferentes no mesmo habitat, não há competição. Eles não precisam competir entre eles, porque eles não precisam brigar por comida, eles não precisam brigar por local, eles não precisam brigar por fazer aquilo que eles estão fazendo. Agora, quando eu tenho dois indivíduos com nichos iguais no mesmo habitat, aí eu tenho competição. Detalhe, por mais que eu coloque a competição entre duas espécies e elas briguem entre elas, digamos assim, e uma vai ganhar, supostamente, né? Uma vai acabar se sobressaindo e vai acabar ganhando. Mesmo que exista um vencedor, entre aspas, competição é sempre negativa para os dois indivíduos envolvidos, a competição é algo negativo, mesmo que haja uma espécie que vai se sobressair, que vai ganhar, ela ainda assim está perdendo muito comparado ao que ela ganharia se ela tivesse sozinha naquele habitat. Não entendi, Gabriel. Se eu colocar uma espécie sozinha no local, imagina um gráfico. Eu vou até abrir o Paint aqui para vocês entenderem que até depois eu vou ter que usar ele. Eu tenho aqui um gráfico, certo? Se eu colocasse uma espécie sozinha em um determinado habitat, sozinha assim, que não tivesse uma outra espécie que interferiria no seu desempenho, porque ela poderia fazer o nicho ecológico dela. Subiria assim. Ela teria o crescimento e depois ela estabilizaria. Eu sei que essa linha ficou torta, mas é como se estivesse reto, tá, gente? Vamos supor que essa espécie teve que passar por uma competição. E ela ganhou. Foi essa espécie que acabou se sobressaindo e acabou ganhando. Mesmo que ela tenha ganhado, o percentual de crescimento dela vai ser mais baixo.
porque ela precisou passar por um período de luta. Então, imagina, eu tenho um ringue de luta, onde eu coloco duas pessoas para lutar. Por mais que eu tenha um vencedor, esse vencedor apanhou pra caramba para conseguir ganhar. Entende essa noção? Então, competição é sempre negativa. Os dois acabam perdendo, tá? Mesmo existindo um que ganha. Então, a gente vai falar sobre o princípio de Gauss, que foi aqui a experiência que ele fez, tá? O princípio de Gauss é justamente isso. Se tem dois indivíduos com o mesmo nicho, no mesmo habitat, eles vão competir entre eles, tá? Para comprovar isso, esse tal de Gauss, ele fez o quê? Ele pegou uma espécie de protozoário, o Paramecium aurelia. Vocês não precisam saber esse nome, vocês só precisam entender a lógica. E ele viu como era a cultura desse protozoário isoladamente. Então você vê aqui aquilo que eu disse para você, o gráfico dele subindo. Do mesmo jeito, ele pegou outro protozoário, o tal de Paramecium caudatum, e aconteceu a mesma coisa. Ele analisou aqui a densidade populacional e o mesmo período de dias. Beleza. Quando ele colocou esses dois protozoários no mesmo recipiente, gente, lembrando que protozoário é um negócio pequeno, tá? É um negócio microscópico quase. Acho que é microscópico, se eu não estou falando coisa errada para vocês. Mas ele pegou lá aqueles tubos de ensaio e colocou os bichinhos aqui dentro e analisou. Então ele colocou dois bichinhos e foi analisar o que estava acontecendo. Quando ele colocou isso, perceba no gráfico que o quê? Aqui é o zero. E essa espécie aqui, por mais que ele tenha tido um crescimento, ele chegou a zero, morreu, acabou a densidade populacional dele. Aqui é a quantidade de população, então a população cresceu e estabilizou. Aqui, ela cresceu, diminuiu e morreu. Ou seja, existiu uma competição aqui. Houve uma competição entre o Aurelia com o Caudatum. E o Caudatum foi a espécie que perdeu e ficou somente o Aurelia. O Aurelia ganhou? Ganhou. Mas não existe ganho. Existe ganho, mas a competição é sempre negativa para os dois. Porque se você reparar, a, a espécie do Aurélia com a com ele sozinho, por exemplo, ó, em 3 dias ele já atingiu a estabilidade populacional dele. Agora aqui ele foi atingir a estabilidade populacional dele com 15 dias. Tá vendo que existe uma perca, mesmo tendo ele ganhado? Existe uma perca, entende? É isso basicamente o princípio de Gauss. Esse foi o experimento que ele fez. Depois ele colocou esse Aurélio com outro protozoário, tá? E do mesmo jeito não. E não houve a competição. O gráfico ficou mais ou menos assim. Vou mostrar para vocês. O gráfico ficou mais ou menos assim, depois no outro experimento que ele fez, que ele não colocou a ficou a Aurélia subindo e depois ficou o outro aqui embaixo. Os dois estabilizaram, os dois conseguiram viver no mesmo habitat sem competir entre eles. E foi aí que ele comprovou a teoria de que se eu coloco duas espécies com com o mesmo nicho ecológico, vai ter uma competição e a mais forte vai ganhar. Se eu coloco duas espécies com nichos ecológicos diferentes, elas vão se estabilizar as duas bonitinhas, tá? Basicamente é isso o princípio de Gauss. Agora a gente vai falar sobre os níveis de organização da ecologia. Eu acredito que você já tenha escutado a respeito de célula, de organismos, átomos e tudo mais. A gente vai ver isso também mais para frente. Mas é toda aquela história: um conjunto de células forma um tecido, um conjunto de tecidos forma um órgão, um conjunto de órgãos forma um ser vivo e etc, etc, etc. Quando a gente chega num indivíduo, que é a última formação desse todo esse processo, desses níveis de organização celular, vamos dizer assim, que a gente trabalha mais em citologia, que a gente vai entrar depois, a gente trabalha com um indivíduo. É um ser. O que é o indivíduo, Gabriel? É um ser, uma espécie única, não observada. Onde ela está inserida. É como, ó, tá vendo esse pinguim?
esse pinguim aqui que eu coloquei para vocês, é só o pinguim. Eu não estou olhando nada além do pinguim, só o pinguim. Não estou olhando aonde ele está, não estou olhando a família dele, eu estou olhando o pinguim. Isso é chamado de indivíduo. Indivíduo é aquilo que está analisando uma espécie somente ela e ponto, sem nada em volta. População seria o quê? Ah, população e comunidade não é a mesma coisa? Não. População é um conjunto do mesmo indivíduo, tem que ser da mesma espécie. Tem que ser a mesma espécie para ser uma população. Então, se eu tenho um pinguim, eu tenho que ser uma população de pinguim, vai ser vários pinguins da mesma espécie. Ok? Ah, Gabriel, o que que é mesma espécie? Na biologia, nós classificamos espécie, a mesma espécie, quando um indivíduo pode se relacionar, pode ter uma. Eles podem se envolver romanticamente dizendo, eles podem. Eu até coloquei a palavra aqui, agora sumiu na minha cabeça. Isso. Eles podem cruzar entre eles e eles vão produzir descendentes férteis. Por que esse detalhe no final, Gabriel? Porque existem espécies que elas conseguem se envolver, cruzarem entre elas, mas a sua descendência se torna infértil. A descendência dessa junção de espécies diferentes não é fértil, não continua, não produz. E é por isso que nós só consideramos da mesma espécie, biologicamente falando, na biologia, quando dois indivíduos conseguem cruzar entre eles e produzir descendentes férteis, ok? Então, indivíduo, eu falo de um pinguim, população, eu falo de 5 pinguins, 20 pinguins, 1000 pinguins, lembrando todos eles da mesma espécie. Aí, quando eu vou falar de comunidade, eu já entro na questão. A comunidade é quando eu analiso a junção de várias populações, de várias espécies. Lembrando, ainda não estou falando do cenário que tudo isso está envolvido. Estou olhando tudo isso exclusivamente eles. Então, aqui são uma população de pinguins sem nada em volta, sem um ambiente que ele está inserido, sem nada. Vocês vão entender por que eu estou dizendo tanto isso. Daqui, da mesma maneira, comunidade é quando eu junto várias espécies de seres vivos. Gabriel, por que tem uma árvore aí? A árvore, planta, é um ser vivo. Então, ele se classifica como comunidade. Então, eu tenho dois pinguins e duas espécies de pinguim, duas espécies de árvore. Comunidade. Dois pinguim e uma árvore. Comunidade. 50 pinguim e uma árvore. É população? Não, é comunidade. Árvore é um ser vivo. Planta é um ser vivo. Então, eu coloquei aqui um exemplo para vocês: o urso polar, os pinguins e o pinheirinho ali, juntinhos, eles juntos, é uma comunidade. Gabriel, agora a gente está falando do local que ele está inserido? Não, não estamos falando do local que ele está inserido. Estamos falando apenas dos indivíduos, dos seres vivos, excluidamente do seu habitat, do local que eles estão. Agora, quando nós falamos de ecossistema, as coisas que são não vivas, elas entram. Então, só fazer um reparo aqui numa coisa que eu disse. Comunidade, vocês podem encontrar nos exercícios como biocenose ou biota, é a mesma coisa, tá? O comum é aparecer comunidade, mas já havia exercícios tanto no Enseja quanto no Enem que aparece biocinose ou biota, e ambos quer dizer a mesma coisa. Voltando aqui no ecossistema. Então, quando eu falo de ecossistema, agora sim eu estou olhando todos os outros fatores não vivos. Por exemplo, o calor, a temperatura, os objetos na cena, por exemplo, uma pedra, a água, por exemplo, todas essas coisas, o vento, o sol, o calor e etc. Tudo isso que não é vivo, junto com o a comunidade viva, aqui só tem coisa viva. Aqui é quando você vai juntar esse aglomerado de coisas vivas com as coisas não vivas. Tem uma palavra para isso quando eu falo de algo vivo e algo não vivo. Quando eu falo de algo vivo, eu estou falando de algo biótico. É só lembrar de bio é vida, biótico. Então aqui é uma junção de espécies bióticas, vivas. Quando eu falo de um ecossistema, é a junção de coisas bióticas, vivas,
E abióticas, gente, o A na língua portuguesa, nesse tipo de texto, sempre quer dizer negação. Sempre que vir algo, um A antes, quer dizer negação. Então, por exemplo, biótico, que é vivo. Abiótico não tem vida, não vivo. Então, no ecossistema é a junção de coisas bióticas com coisas abióticas, ou seja, com espécies vivas e espécies não vivas. A junção de um ecossistema com todos os elementos, a gente vai ter o que a gente chama de bioma. Então, a gente tem a caatinga, a gente tem todas essas coisas aqui no Brasil. Isso é um bioma, é uma junção de um ecossistema. E essa junção de tudo isso vai se transformar na biosfera. Gabriel, o que é biosfera? Muita gente classifica a biosfera como um local que tem vida. Porém, nós vamos reformular isso e nós vamos definir de uma maneira diferente. Nós vamos definir como um local que é possível ter vida. Porque existem muitos lugares que é possível ter vida, então é considerado uma biosfera, mas ali não está existindo vida no momento. Mas é possível ter vida, então ele é uma biosfera, tá? Então aqui eu tenho as definições para você. Só recapitulando, população, mesma espécie é classificada porque cruzam entre si e produzem descendente fértil. Comunidade, ou esses outros nomes aqui, espécies diferentes. Ecossistema é a junção do abiótico com o biótico, tá? E aí a gente tem o bioma e a biosfera, que é um lugar que é possível ter vida, certo? Por enquanto é isso. Agora a gente vai entrar em 6 tópicos rápidos que eu vou falar para vocês. Eu tô correndo bastante, eu sei, mas é aquilo que eu falei. Qualquer coisa, diminui a velocidade da minha fala na ferramentazinha aqui embaixo, ou vai pausando, vai voltando. Anotem, gente, é importante. Vou disponibilizar esse resumo para vocês, tá no link aqui embaixo, com o link dos exercícios. E é isso. Então vamos lá, vamos falar rapidinho desses 6 tópicos para finalizar essa aula que já deve ser longuíssima. Eu não tenho nem noção de quanto tempo eu estou falando. Vamos lá. Biótopo. O que é biótopo, Gabriel? Biótopo é o local onde vive a comunidade. E é aí que entra aquilo que eu disse para vocês. Lembra que eu disse para vocês que habitat era o local onde se encontrava, onde vivia a espécie? Exatamente, a espécie. E a gente aprendeu que espécie é o quê? Um indivíduo, uma espécie isolada, um indivíduo. Agora, quando eu falo do local onde vive a comunidade, que são uma junção de espécies bióticas, ou seja, vivas, eu estou falando de um biótopo, ou seja, local onde vive uma comunidade, tá? Por isso que se falar que habitat é o local onde vive a comunidade, a população, está errado. É o local onde se encontra a espécie. O local onde se encontra a população e a comunidade, a comunidade é o biótopo, ok? Tranquilinho. Agora vamos falar sobre eco... ecotono. O que é isso? Ecotono é uma zona de transição entre dois ecossistemas. Vamos voltar lá para descobrir o que é ecossistema. Tcharam! Ecossistema é essa cena aqui fofinha que eu encontrei para vocês. O que que é? Então, como assim, Gabriel? Zona de transição. Eu vou fazer um desenho para que vocês vão entender tranquilinho para facilitar. Então, a gente tem lá. Conhecem a Amazônia? Acredito que sim. Gente, eu vou fazer um desenho bem porco, mas é só para vocês entenderem, ok? Na Amazônia, para quem não conhece, existem árvores imensas, grandiosas, imensas, árvores grandes, 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 grandes. E aqui eu vou ter a mata ciliar. O que é essa mata ciliar? É justamente esse ecotono que estou dizendo para vocês. Essa zona de transição de um ecossistema, aqui no caso a Amazônia, para um outro ecossistema, no caso aqui o rio, o lago. Geralmente de um molhado para um seco, de um seco para um molhado, indifere. Essa zona aqui, ela vai ser o quê? Aqui eu tenho uma zona seca, aqui eu tenho uma zona molhada, seca assim, entre aspas, porque que chove pra caramba, mas seca no sentido terrestre, vamos dizer assim, de terra, aqui aquática.
Aqui no meio, eu vou ter aquela transição de algo não tão seco e nem tão molhado, algo não tão molhado e nem tão seco. Então, é aquela zona de transição, é um famoso degradê, vamos dizer assim, é o meio do degradê. Antes de chegar numa cor forte e uma outra cor forte aqui, existe aqui o meio. Esse meio é chamado de ecotono. Então, essa mata ciliar, que é super importante, existem códigos e leis para preservar essa mata por causa de outros benefícios que eu vou dizer para vocês depois, quando a gente estudar sobre isso. Mas o que vocês precisam entender agora? Essa transição, esse corredor que se faz de sair do molhado, vai molhando, molhando, ficando seco, até chegar no seco terrestre, por exemplo, é o que nós estamos dizendo, é essa zona de transição entre dois ecossistemas. Aqui eu tenho um ecossistema aquático, aqui eu tenho um ecossistema terrestre, e existe essa zona de transição que vai formar um corredor entre eles. Por quê? Imagina que sai uma espécie daqui e ela começa a andar para cá. Se ela já saísse direto num ambiente seco, ela ia ser ruim para ela. Então tem esse ambiente aqui, onde ela começa a, opa, tá ficando seco, quero ir para o seco? Não quero, volto para meu ecossistema. Entendeu? É uma zona de transição, é uma zona ali de conforto, uma mistura dos dois ecossistemas. E é isso que é chamado de ecotono ou ecotone, ok? Aqui já dei o exemplo para vocês de mata ciliar. Terceiro tópico aqui que eu tenho para vocês é o ipso facto. O que é isso? É um artefato, é a característico da espécie. Que? Não entendi. O ipso facto é aquilo que você vai olhar e você vai com certeza ligar com determinada espécie. Por exemplo, se eu disser para você, olha uma colmeia. Você sabe o que tem dentro dessa colmeia. Você sabe que espécie tem ali dentro. Abelha. Então essa colmeia é um ipso facto das abelhas, porque é um artefato característico apenas daquela espécie. Mesma coisa um cupinzeiro. Se vocês verem um cupinzeiro, vocês vão pensar o quê? Que tem cupim lá dentro. A espécie que tem lá dentro é cupim. Não, você não vai pensar que tem um dinossauro lá dentro, um avestruz, um passarinho. Não, você sabe que o cupinzeiro é um artefato característico daquela espécie, no caso o cupim. Beleza? Isso é o ipso facto, tranquilinho. Quarto para correr aqui, meio ambiente. Muita gente acredita que meio ambiente é somente planta, é somente as árvores, é somente os animais, talvez, algumas pessoas colocam, mas tem gente que só coloca a parte das plantas, quando o meio ambiente está relacionado ao local em si, a tudo, não é só mato. Ele é a junção de seres bióticos, o que é bióticos? Seres vivos, espécies vivas, abióticos, o que é abióticos? Coisas não vivas. E também de culturas, de organizações. Então, muitas vezes a gente pode até ver num serviço o patrão ou alguém falar assim, gente, o nosso meio, o meio que nós estamos, o ambiente que nós estamos, o meio ambiente deste lugar está meio estranho. O que que é isso? É justamente, o meio ambiente é um local que junta todas essas coisas, junta a questão cultural, junta seres vivos, seres não vivos, objetos, todas essas coisas. Isso é o meio ambiente. E agora, para finalizar, eu vou explicar a diferença de preservação e conservação, porque isso cai bastante, não literalmente a diferença, tipo, determine a diferença, mas você entender isso para esclarecer muitos enunciados. Então, preservação, quando existe lá uma APP, por exemplo, área de preservação, o que que é isso? A preservação é algo que você não pode mexer de jeito algum, não pode ser mexido. Agora, quando eu falo de área de conservação ou conservar algo, é a questão do sustentável, é a questão de eu poder mexer com cuidado. Ou seja, tirei uma árvore, coloco duas, usei a água com consciência e etc, e etc. Essa é a diferença de preservação e conservação. Gente, basicamente é isso. Eu corri demais, eu sei, mas eu precisei correr para que ficasse, para que eu conseguisse explicar tudo em um curto tempo, para que não ficasse tão cansativos para vocês. Espero que tenha ficado claro. Faça as listas de exercício, tá aqui embaixo a lista de o resumo que eu usei. Muito obrigado e é isso. Até a próxima aula.